Dando continuidade nessa parte de geometria e trigonometria, nós vamos falar um pouco agora sobre relações trigonométricas. Como nós estamos em cursos de engenharia em uma federal, eu não apenas espero, como tenho quase certeza que nenhum desses temas é uma novidade. E também sugiro para aqueles que já têm conhecimento que avancem para pontos que sejam mais relevantes. De qualquer modo, é interessante recordar todas essas características que vão nos acompanhar ao longo desse curso. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Na sua classificação em relação aos ângulos, no vídeo anterior eu classifiquei os triângulos em relação aos seus lados, né? Equilátero, isósceles, escaleno, e agora nós vamos pensar em ângulos. Nesse primeiro momento nós tomamos um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um de seus ângulos igual a 90 graus, mas a ideia vai ser estendida depois para outras situações também. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui um triângulo com lados ABC. Eu vou nomear aqui dois ângulos, que eu vou chamar de alfa e beta, e a partir disso nós vamos fazer algumas definições. E eu vou definir 6 relações trigonométricas que são importantes. Na verdade, 4 delas são extremamente importantes e as outras 2 são auxiliares. Nós podemos colocar assim, não são essenciais, mas em algum momento podem aparecer. Então, a primeira relação que nós vamos definir é o seno de um ângulo. Então, vocês podem ver essa nomenclatura abreviada de seno, assim como SIN. Então, o seno, de um modo geral, vai ser dado pelo cateto oposto ao ângulo dividido pela sua hipotenusa. Então, uma forma de escrever isso seria aqui um cateto oposto, que vai ser dividido pela hipotenusa. Especificamente no caso deste triângulo, se eu tomo aqui o ângulo alfa, então eu tenho que o seno é C sobre A. Então, fazendo assim, nós temos que o seno de alfa é igual a C sobre A. Outra identidade é o cosseno de um ângulo. E o cosseno, eu vou colocar aqui que eu tenho um ângulo θ qualquer, só para ele não ficar sem a nomenclatura do ângulo. Então, quando eu penso no cosseno, eu vou tomar aqui a medida do cateto adjacente, que é aquele que está imediatamente ao lado do ângulo, e vou dividir pela sua hipotenusa também. A partir disso, se eu quero aqui o cosseno de alfa, então eu tenho agora B sobre A. De modo bastante semelhante, nós vamos definir a tangente, onde a tangente pode ser escrita como TG ou TAN. E aqui eu vou colocar 2 definições. A tangente ela pode ser dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, observem que eu não envolvo agora a hipotenusa. E isso é igual ao seno dividido
pelo cosseno. Então, são as duas formas que nós podemos tomar aqui a tangente desse ângulo. Então, quando eu quero a tangente de alfa, o que eu vou fazer aqui é C sobre B, que é diferente, né, dos outros anteriores, que envolviam sempre a hipotenusa, que é o A. Até aproveitando, embora eu acho que não seja necessário, mas os catetos aqui são B e C. A hipotenusa é o lado maior A voltado para o ângulo de 90 graus. Toda vez que eu penso em oposto a um ângulo, eu tenho aqui que o oposto a alfa é o que está diretamente à frente dele. Então, o lado C é oposto ao ângulo alfa. O lado B é adjacente ao ângulo alfa. E o A é a hipotenusa do triângulo. Então, mesmo que o lado A esteja ao lado do ângulo alfa, isso criaria uma duplicidade aqui na nomenclatura, porque aí eu teria dois lados adjacentes, né? Na verdade, eu tenho dois lados adjacentes, mas um eu estou chamando de cateto. Então, o B é o cateto adjacente. De modo semelhante, eu tenho o ângulo beta. Então, o ângulo beta tem um lado que é oposto a ele, que agora é o lado B. Então, o seu adjacente vai ser o C, mas a hipotenusa continua sendo A. Então, percebam que para cada ângulo eu vou ter um lado oposto diferente. E isso vai nos dar mais para frente uma relação que eu creio que já comentei, que é a seguinte: o seno do ângulo complementar é igual ao cosseno do ângulo que eu tomo para fazer esse cálculo do complemento. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, porque beta é complementar de alfa, já que aqui é 90, então alfa mais beta somam 90. Então, beta é complementar de alfa. Se eu tomo seno de alfa e eu tomo cosseno de beta, eu vou perceber que os dois são iguais. E aí nós podemos fazer isso aqui. Se eu pegar aqui agora o cosseno de beta, o cosseno de beta vai ser o seu cateto adjacente a beta é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Então aqui eu tenho C sobre A. De modo semelhante, quando eu tomo o seno de beta, eu tenho agora o oposto, que é B, dividido por A. Parece que é uma coisa boba, é simples, né? Mas isso daqui é extremamente relevante nas nossas aplicações. Ok. Uma outra identidade relevante que nós temos, acho que eu vou precisar subir isso aqui um pouco, é a cotangente, que nós vamos falar agora. Então, essa cotangente pode ser expressa como um cot G, e basicamente ela é o inverso da tangente. Então, eu posso expressar ela de duas formas, eu vou fazer as duas formas. 1 sobre tangente é uma forma de pensar isso. E imagine agora que 1 sobre tangente seria pegar isso daqui e colocar aqui embaixo. Então, eu teria aqui 1 sobre cateto oposto dividido por cateto adjacente. Esse cateto adjacente ele vai vir para cima. Então, basicamente, eu vou inverter. E isso agora vai ser igual, então, ao cateto adjacente em cima e o cateto oposto embaixo. Outras duas que eu vou colocar aqui próximo também, eu vou colocar as duas lado a lado porque elas não vão ser tão utilizadas.
Então eu tenho aqui ainda a secante e a cossecante do ângulo. A cossecante ela pode ser escrita assim, mas também ela pode ser escrita como CSC, que acaba sendo uma nomenclatura mais simples, né, de escrever. Então a secante ela é o inverso do cosseno. Então eu tenho 1 sobre cosseno. E a cossecante ela é o inverso do seno. Então 1 sobre seno. E basicamente essas são as principais relações trigonométricas que nós temos. E a partir disso, então, tem aqui 6. Destas 6, as 4 primeiras aqui que eu coloquei em cada linha são as principais. As outras, elas são auxiliares, mas elas não vão aparecer com tanta frequência. Às vezes não vão aparecer até. Vou colocar aqui que é um exemplo em relação a esse triângulo. E ok, essas são as nossas principais relações para este momento. Então, logo embaixo já tem algumas aplicações que nós podemos analisar. A primeira aqui eu tenho esse triângulo com dois lados iguais, 4, 4 e 4 raiz de 2. Automaticamente nós já podemos inferir que os dois ângulos são iguais, são triângulos isósceles, além de ser um triângulo retângulo, né? Então esse ângulo é igual a esse, que é igual a 45, sem fazer nenhum cálculo. E ele pede aqui, calcule o seno de B, cosseno de B e determine o valor de cosseno quadrado mais seno quadrado. Expandindo aqui a ideia, os cossenos e senos eles vão ser usados na nossa prática para fazer projeções. Então, quando eu utilizo essas fórmulas aqui, essas relações, o meu C, ou melhor, o meu A é a hipotenusa. Quando eu passo ele multiplicando, ou quando eu multiplico os dois lados por A, eu fico com A seno de alfa. Então, eu estou projetando este A aqui sobre C. De modo semelhante, eu tenho aqui o cosseno, que é onde eu vou fazer a projeção agora no chão. Então, projetar esse lado inteiro sobre B. Isso são coisas que nós vamos fazer com certa frequência. Mas eu quero aproveitar aqui que ele pede para calcular em relação ao B, esses cossenos, e depois somar cosseno quadrado mais seno quadrado. Isso vai ser uma relação que nós vamos definir como uma identidade. Ela vai ser bastante relevante em diversos momentos. Então, quando eu calculo aqui o cosseno de B, e inclusive, né, o cosseno de B é igual ao seno de B, porque os lados são iguais. Quando eu calculo aqui o cosseno de B, eu tenho o cateto oposto sobre hipotenusa, que é 4 raiz de 2. Quando eu calculo o seno de B, eu tenho a mesma coisa. Mas, na verdade, eu já vou simplificar isso aqui, ó. O 4 com o 4, então fica 1 sobre raiz de 2. E a partir daqui eu tenho, então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Vou colocar isso aqui de forma mais visual, em vermelho. Eu vou multiplicar os dois por raiz de 2 e eu vou ter, então, raiz de 2 sobre 2. E aqui eu vou ter isso também. Quem lembra um pouquinho mais sabe que o seno e cosseno de 45, né, de π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E a sua tangente vai ser 1. Então, a partir disso, eu tenho aqui o cosseno e o seno. E agora ele pede para somar isso ao quadrado. Então, cosseno quadrado de B mais o seno quadrado de B, isso vai ser igual a
raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E o que eu vou ter? 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, que vai ser igual a 4 sobre 4. E a partir disso eu tenho aqui uma identidade, que é o seguinte: o cosseno quadrado de um ângulo mais o seno quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Isso será muito relevante para nós. No 3, ele pede aqui, num triângulo retângulo, e aí ele dá o lado da hipotenusa, 2 raiz de 5, a soma dos catetos é 6, calcule o cosseno do menor ângulo do triângulo. Então eu tenho o seguinte: se a hipotenusa é 2 raiz de 5, eu vou levar isso ao quadrado, e eu tenho dois lados, né? Eu tenho dois catetos, um cateto x, como a soma é 6, se um é x, o outro é 6 menos x. Então, dessa forma, eu encontro os dois lados, né? Especificamente, eu encontro qual é o lado menor que ele está pedindo. Então, de forma rápida, o que nós temos aqui? Eu tenho 4 vezes raiz de 5 vezes 5, então, né? Eu tenho 20. 20 de um lado, x quadrado mais x quadrado. Depois eu tenho aqui menos 12x e mais 36. Então, fazendo aqui de forma rápida, eu vou subtrair 20 de 36 e somar x mais x vai dar 2x quadrado. Então eu tenho 2x quadrado menos 12x mais 36 e vou dividir tudo por 2. E aí isso vai ficar então x quadrado menos 6x mais 16, né? Então mais 8. Ok, isso é igual a 0. Então assim eu quero um número que somado de menos 6 multiplicado de 8. Então 2 vezes 4 e menos 2 menos 6. Então x é igual a 2 e 4. E aqui então eu tenho as dimensões deste triângulo. No próximo, que já é bem mais simplesinho, eu tenho aqui esses triângulos e é pedido para calcular os lados, né, x e y. Então eu tenho aqui um triângulo 3, 4, 5, eu já acho que o x é 3 e depois a gente faz com o teorema para achar o valor de y, isso aí eu vou deixar para vocês. Seguindo, o que nós temos? Mais um exercício aqui para aplicar de uma forma um pouco mais específica as questões sobre seno e cosseno. Então você tem aqui que um observador que está no ponto A está aqui, ele vê, na verdade, ponto A está aqui, né? Aqui é a linha. Então esse observador ele vê uma torre vertical CD, que é essa daqui dada por x, e ele vê sobre o ângulo de 30 graus. Quando ele caminha até B, que A até B tem uma distância de 40 metros, ele vê a torre agora sob o ângulo de 40 graus. E sabe que ele tem 1,70 m. Então, qual é a altura da torre? Sabendo que a altura da torre vai ser x mais h, que é a altura dele, que já é dada. E a partir disso nós temos aqui o valor dos ângulos, ou melhor, o valor do seno dos ângulos e da tangente. Mas não tem do seno de 30, nem do cosseno de 30 e nem da tangente de 30, porque são aqueles valores já conhecidos, né? Tabelados, que vocês já devem saber isso de cabeça sem problema. Então vamos lá.
eu tenho dois triângulos principais aqui. Eu tenho o triângulo maior, externo, e eu tenho esse triângulo menor aqui. Quando eu olho para o triângulo maior, eu posso avaliar a tangente de 30. E isso vai ser relevante fazer isso. Avaliar a tangente de 30, depois nós podemos também avaliar a tangente de 40. Então observem o seguinte. A tangente de 30 é o cateto oposto, que é x. Cuidado, tá? Não é x mais h, porque esse h está fora deste triângulo. Ele estaria relacionado com uma outra distância, como se a pessoa estivesse deitada no chão olhando para a torre, né? Aí eu teria que prolongar aqui e precisaria dessa distância aqui agora. Então cuidado com isso. Então o cateto oposto, que é h, dividido pelo adjacente, que é 40 mais d, onde esse d nós não sabemos o seu valor. Ainda é interessante que isso nós podemos igualar ao seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, porque o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então é uma possibilidade também. Depois nós temos aqui a tangente de 40. A tangente de 40, ela é igual a duas variáveis, x, bom, sempre acompanhados aqui de Paulo e Mel, né? X é o cateto oposto e d o adjacente. Então observem o seguinte. O que nos interessa é o x. Na verdade eu coloquei aqui h, né? Aqui é x. Cateto oposto é o x, né? Eu acabei falando h e pus ele. Ok, então nós temos aqui duas incógnitas, o x e o d. O que nos interessa é o x. Mas é mais fácil descobrir primeiro quem é o d. Porque observem o seguinte. Dessa expressão aqui, eu tenho que d tangente de 40 é igual a x. Dessa outra, eu tenho que 40 mais d tangente de 30 é igual a x. Então eu posso igualar essas duas expressões. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa primeira e vou igualar com esta segunda aqui. Que a partir disso eu consigo descobrir qual é o valor de d. Observem que os dois x, esse e esse, são o mesmo, que é esse lado vertical do triângulo. Então a partir disso eu consigo descobrir o valor de d. Então nós temos aí o seguinte. Eu vou precisar separar, né, o 40 mais d. Então eu vou ter aqui 40 tangente de 30 mais d tangente de 30. E eu vou passar esse d tangente de 30 para o outro lado. Então com isso eu vou ter o seguinte. Vou colocar aqui na frente. Eu tenho 40 tangente de 30, que é igual a d tangente de 30, melhor, d tangente de 40 menos d tangente de 30, que eu posso escrever assim. Tangente de 40 vezes tangente de 30, porque isso aqui eu vou devolver para o outro lado. Então, ok. Tenho aqui agora, então, que d é igual a 40 tangente de 30 dividido por tangente de 40
menos a tangente de 30. E tangente de 30, como eu disse aqui em cima, nós sabemos, né? Seno de 30 é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, o meio, né, o 2 do 1 sobre 2 cancela com o 2 do raiz de 3 sobre 2. Eu tenho 1 sobre raiz de 3. E você pode racionalizar, colocar a raiz de 3 sobre 3, mas é irrelevante, de qualquer jeito. Porque esses valores você vai precisar de uma calculadora para fazer isso com maior precisão. Então, eu já tenho aqui, né, no texto o valor da tangente de 40, que é 0,84. E eu posso calcular o valor da tangente de 30. Eu vou pegar aqui. Então, tangente de 30 é 0,57, né, que é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz de 3, que vai dar 0,577. Então, já aproximando isso, eu vou ter o seguinte: 40 vezes 0,577 dividido por 0,84 que ele colocou ali, menos 0,577. E fazendo essa conta, então, nós vamos obter algo em torno de 87,9, né? Eu usei já os valores aqui de tangente 40 e 30, então é uma precisão maior do que esse 0,84 e o 0,577 que estão aí, tá? Então, 87,9 metros. Isso é o valor de D, tá? Esse D que está aqui. Na verdade, o que nós queremos é esse X, na verdade, o X mais H. E agora é fácil, né? Nós temos duas equações para escolher, ou essa daqui. Cadê? Essa daqui, que é bem melhor, porque ela é menor. Então, pegando esse resultado aqui, eu tenho que o valor de D eu já descobri, 87,9. Então, esse 87,9 vezes a tangente de 40 vai dar 73,7. Então, esse X vai ser igual a 73, na verdade, 73,08 metros. E essa ainda não é a resposta, né? O que ele pede é a altura da torre X mais H. Então, X mais H é igual ao X é 1,70 e o H é 73,08. Então, X mais H é 74,08 metros. Observe o seguinte: embora isso seja uma aplicação bastante trigonométrica, analisando até a geometria do problema, as questões de lados, mas isso são coisas que nós vamos fazer com frequência. A diferença é o foco, mas muitas vezes nós vamos buscar esses lados. Então eu tenho um elemento estrutural com tamanho tal, e eu preciso descobrir qual é a distância em relação a uma posição específica. Eu preciso fazer projeções para descobrir qual é a menor distância, que é o que nós vamos fazer em produto escalar. Então, essa daqui é a ideia. Ok, seguindo, nós temos agora medidas de ângulos. Então, nós vamos relacionar aqui o ângulo e o arco. O arco é a medida compreendida entre o ângulo dado por duas semirretas. Então, eu vou criar aqui uma
virou uma elipse. Isso. Então até aqui é uma circunferência. Eu vou delimitar aqui um ângulo qualquer. Então esse ângulo θ aqui, ele define um arco, que é o arco compreendido nessa linha azul. Então isso é um arco e nós vamos utilizar ele em algumas situações, por isso é relevante o conhecimento disso. Esse arco, eu acho que eu coloquei aqui embaixo, deixa eu transferir essa figura aqui para baixo. Então, esse aqui é o meu arco. Ele vai ser definido como S é igual a θr. Nunca se esqueçam disso. Em muitos momentos nós vamos precisar deste arco. Então S é igual a θr. S é a medida do arco, θ é o ângulo em radianos e R é o raio da circunferência. Então, logicamente, R é a medida de uma das semirretas aqui, supondo que eu coloquei no centro, tá? É lógico que aqui não é o centro, mas vamos supor que seja. E assim nós vamos então definir um arco. Então esse passo à frente para um passo atrás. Agora nós vamos falar de ângulos, mas também nós vamos falar de medidas reais. Existe às vezes uma confusão, às vezes não, muitas vezes, em relação à medida em radianos. E por isso eu trouxe essa tabela aqui, inclusive até aproveitando, essas imagens, muitas delas são de alguns livros do canal CCERJ, né, do CEDERJ, de um modo geral. Lá tem cursos de licenciatura em matemática e física à distância, e aí você tem os materiais, os livros, na verdade. Então, algumas dessas imagens são de lá, caso vocês queiram ler esse material. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma semirreta que tem alguns números aqui, né? Na verdade, pela característica, eu poderia dizer que é uma reta real. Então, eu tenho meio, tenho π sobre 2, também tenho os números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. E essa reta situa os números π, os múltiplos de π. Então, eu tenho aqui, ó, π2, π6, eu poderia ter outros, né? π4, π5, enfim. Nós vamos daqui a pouco ver as relações, né? π2, π3, π4, π5, π6. Melhor, π5 não tem muita relevância, mas π6 sim. E a ideia aqui é situar o número. Então, o π2 é a metade de um π, né? E o π é o 3,14, 15 mais algumas coisas. Observem que ele está logo após o 3, relativamente distante do 4. Então, a metade desse π, né, que é 3,14, aproximando por aí, seria então 1,5, 1,57. Então, estaria um pouco à frente da metade entre 1 e 2. Observem que é o que está acontecendo aqui. E aí a mesma relação vai ser feita para o π sobre 6. E qual a relevância disso? Mostrar que π é um número. Tá? O π ele vai aparecer como um número. É diferente do ângulo em grau. Você não pode somar um ângulo em grau com um número qualquer, né? Esse grau impede que você some ele aleatoriamente. Agora, o π, os números com π são números normais. Então, quando a gente calcula a área de uma circunferência, eu tenho ali πr quadrado. Você vai multiplicar o π por uma medida métrica, né, de raio, e ao quadrado. E a partir disso você vai obter uma medida em metros quadrados. Mas observem que esse π que eu estou falando, ele não tem unidade associada. Então, o π é um número.
Da mesma forma vai acontecer aqui. Quando eu calculo o arco, o raio possui uma medida métrica, né? Já o ângulo em radianos, ele vai atuar aqui como um número puro associado. Então eu estou multiplicando um número adimensional por um número dimensional, que é o raio, que tem uma unidade de metro e uma em dimensão linear, nesse caso, né? Diferente do exemplo da área, que eu tenho uma dimensão 2, então ele está ao quadrado. Dito isso, então, o que nós temos aqui? Uma relação entre as medidas em graus e em radianos. Então, toda vez que eu tenho um arco, quando eu penso em uma circunferência, principalmente na circunferência unitária, que é aquela que tem uma medida de raio 1, observem que aqui está exatamente o que eu escrevi ali aqui, né? S é igual a 2πr. O que é esse 2π? Tá vendo que o 2π corresponde a 360 graus. Então, quando eu tenho uma circunferência completa, ela tem 360 graus, e isso equivale a 2π. Então, se ela é unitária, o raio é 1. Isso quer dizer, então, que o comprimento do arco, né, o comprimento da circunferência é 2π, quando ela tem raio unitário. E quando o raio não é unitário, se o raio for 1,5, então você vai substituir aqui 3 sobre 2, ou 1,5, e vai descobrir qual é o valor desse arco agora. Qual a relação disso aqui, então? Eu consigo fazer transformações. Quando eu tenho uma medida em graus e eu quero transformar isto em radianos, eu vou colocar isso aqui. Então, vou colocar assim, de θ em graus para θ rad, né, em radianos. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar o meu θ em graus e eu vou multiplicar por π sobre, ou melhor, π rad sobre 180 graus. Observem que fazendo isso, eu vou ter aqui agora não mais uma medida em graus. Então, aproveitando o 360 que está ali, se eu multiplico 360 por π rad dividido por 180, 2 vezes 180 é 360. Então, o que eu vou ter é 2π radianos. Então, assim eu faço essa primeira transformação. O contrário, como que vai acontecer? Eu vou inverter a relação. Então, agora eu vou ter que colocar aqui embaixo, não tem espaço. Quando eu quero agora ir de θ radianos para graus, eu vou multiplicar meu θ rad por 180 graus dividido por π radianos. E dessa forma, então, eu vou obter a minha medida em graus. Usando o mesmo exemplo, observem que se eu tenho agora 2π radianos, substituo θ por 2π, o π rad simplifica com o π rad de baixo. Então fica 2 vezes 180, que é 360. Uma outra coisa interessante que está nessa imagem aqui é o seguinte, é a leitura do ângulo. Embora ficou muito ruim, né, essa imagem, mas deixa eu tentar passar por cima. Observem o seguinte, quando eu leio ângulos no sentido anti-horário, que é o sentido padrão, esses ângulos terão um sinal positivo. Quando eu leio eles no sentido horário, esse não é o sentido padrão para nós. Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho um ângulo que é negativo. Ok? Isso é extremamente relevante.
Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. Então, eu posso ter menos 30 graus ou mais 30 graus. Até aproveitando aqui, ó, que as setas têm aproximadamente o mesmo comprimento, esse ângulo θ é positivo. Esse é o mesmo ângulo θ, mas agora ele é negativo. Eu vou até deixar isso aqui sobre a imagem. Ok. Então, essas são as ideias. E aqui eu tenho dois pequenos exemplos, né, que eu falo para vocês calcularem quantos graus mede o arco descrito por uma partícula que faz um percurso de 4π metros numa circunferência de diâmetro de 1,6. Então, eu tenho o diâmetro da circunferência, que me permite achar o seu raio, e eu tenho a medida dada pelo arco, e está sendo questionado qual é o ângulo. No segundo, quantos centímetros percorre uma partícula, descreve um arco de 510 graus e numa circunferência de raio 6. Então eu tenho o grau, tenho o ângulo e também tenho o raio, só que o meu ângulo está em graus. Então você precisa transformar isso aqui em radianos. Vou comentar um pouquinho mais sobre a primeira. Observem que eu preciso fazer uma transformação aqui, né? Eu tenho 4π metros e eu tenho 1,6 centímetros. Então, eu preciso transformar 4π em centímetros ou 1,6 em metros. Se eu transformar 4π em centímetros, eu vou ter 400π centímetros. Eu vou colocar isso aqui, ó. Aí eu teria aqui 400π centímetros. E um outro detalhe é que esse 1,6 ele precisa ser modificado, ele precisa virar 0,8 centímetros, porque a expressão aqui, essa é igual a θr. R é o raio, não é o diâmetro. E o que foi dado aqui é o diâmetro. Então, cuidado com isso na primeira. E na segunda, cuidado aqui com o 510. 510 precisa ser modificado. Eu preciso ter esse valor aqui em radianos. Então, eu vou multiplicar por π vezes 180. Eu vou colocar isso aqui. Então, 510 precisa ser multiplicado por π dividido por 180. Aí um detalhe, tá? Muito importante. Você não pode dividir. Você não pode pegar 510 e dividir por 180. Você vai ter que dividir os dois, você vai ter que simplificar. Então, ó, 510 dividido por 2 dá 255. 180 vai dar 90. Esse 255 eu não posso mais dividir por 2. Então, você vai ter que escolher um outro número, né? No caso, 5 é uma boa opção. 5 eu consigo dividir tanto o 510 quanto o 180, né? Então, com isso, nós vamos simplificando os números. Na verdade, seria melhor dividir por 3 primeiro, né? 510, aí divido por 3 o 255. E assim nós vamos até obter um número, uma fração nesse caso, né? Então, nós temos o seguinte: 510 por 2 é 255, por 3 85, por 5 17. Depois eu tenho aqui o 180, tem que dividir pelos mesmos 3 números, né? Por 2 é 90, por 3 dá 30 e por 5 vai dar 6. E então, esse ângulo aqui vai ser 17π sobre 6. Observe que eu já fiz desse jeito porque eu sei que eu vou obter um resultado podendo fazer 2, 3 e 5. Se você não sabe, você tem que dividir os dois ao mesmo tempo, né? Então, uma forma simples de fazer isso aqui é criando aquelas tabelas onde você vai colocar aqui os dois valores
e vai encontrando múltiplos comuns, né? Ou no caso aqui, divisores comuns. Então, 510 divide por 2, divide, né? Lógico. Então vai dar 255. Esse aqui vai dar 90. Agora divide por 2? Não, 255 não dá. Por 3, 5 mais 5 dá 10, mais 2 dá 12, divisível por 3, então dá. Aí dividindo agora então por 3 eu vou ter 85. E aqui eu vou ter 30. Agora, o que nós temos? 30, eu posso dividir por 3. 85, não. 85 vai dar 13, mas eu posso dividir por 5. Né? Por 5 aqui eu tenho 17, né? Isso, 17. Então esse aqui é a nossa última divisão possível. Aí vai dar 17 por 5 e aqui vai dar 6. Observe que não dá para dividir mais, né? 17 já é um primo. Então, dessa forma que nós vamos fazer isso. Ok. Vamos ver mais algumas simetrias. E aí eu separo mais um vídeo para as identidades. As identidades, elas são muito relevantes. E eu vou ser um pouco mais específico nelas. Então vamos começar pelas relações. Nós vamos ver aqui simetrias. Então observem o seguinte. Eu tenho aqui uma circunferência, né, dado o seno e o cosseno de uma circunferência de raio unitário. Observem que o seno ele está pintado aqui na vertical e o cosseno na horizontal. E aí isso acaba gerando uma ideia que cosseno é projeção no chão e seno é projeção na parede. Mas não é. Se eu pegar este ângulo daqui, agora o cosseno está aqui e o seno está aqui. Então, ou melhor, né, o cosseno está aqui e o seno está aqui, ou aqui embaixo, tanto faz. Né? A ideia é o que? Se eu pegar o complemento aqui, o seno vira cosseno e o cosseno vira seno. O resultado é o mesmo, porque é o complemento, mas a ideia muda. E por que é importante essa questão da ideia mudando? Porque quando eu mudo essa ideia, eu mudo a interpretação. E dependendo do problema, essa mudança de interpretação pode fazer com que não tenha mais sentido ou que seja a resposta contrária à pergunta. Ok? Então, por isso que é relevante observar isso aqui neste momento. Depois nós vamos falar mais de projeção, principalmente quando eu for falar de vetores. Mas ainda é relevante nós pensarmos aqui nos sinais. Né? Tem as duas esferas aqui, uma para cosseno e outra para seno. Ou melhor, os dois círculos, né? E o que acontece? Os cossenos, eles são positivos do lado direito e negativos do lado esquerdo. Por quê? Os cossenos, quando eu penso neste ângulo, quando eu penso na leitura anti-horária, lembrem-se daqui, né, pensando na leitura anti-horária ou até mesmo na horária, só que partindo do lado direito, tá? Por que é essa ideia? Porque se eu partir daqui da reta vertical, eu mudo todas as relações. Então, partindo daqui da reta do lado direito, fazendo toda a circunferência, eu tenho que os cossenos, eles vão variar aqui de 0 a 90 e de 270 a 360 de forma positiva, porque o cosseno ou vai ser 0 ou vai estar acima de 0, porque a reta está sempre aqui. Né? O raio está sempre no lado positivo, então por isso eles são positivos. E os cossenos que ultrapassam 90, de 90 maior do que 90 até 270, todo esse lado aqui é negativo. Né? Passou o zero para a esquerda, então aqui é tudo negativo. Então por isso que o cosseno tem essa característica aqui, positivo, e dá até para a gente escrever isso, né? Θ, ou melhor, cosseno de θ vai ser maior do que zero quando eu tenho um intervalo onde zero é menor do que θ, que é menor do que 90,
menor ou igual, né, a 90. Ou melhor, o contrário, né? Zero é menor ou igual a θ, porque quando é zero está aqui, então ele é 1. E aí ele varia até menor, até menos que 90. Depois, quando eu tenho aqui o 270, onde o 270 é exatamente este daqui, né? Eu fiz essa volta, então eu tenho aí 3 vezes 90, que é 270. Então esse 270 é zero. Então ele, quando ele é menor do que θ, e menor ou igual a 360, que aí o 360 eu voltei para cá, eu dei a volta completa. Então nessa situação eu tenho ângulos, ou melhor, tenho cossenos maiores do que zero. E o cosseno de θ, ele é menor do que zero em um único intervalo, né? Que é esse intervalo aqui, onde ele é 90 é menor do que θ, então eu tenho que θ é maior do que 90 e menor do que 270. 270 ele é zero, então ele não é negativo. Então esse é o meu intervalo aqui de variação, onde ele vai ser maior, ou vou até fazer melhor, maior ou igual a zero aqui, que aí eu incluo 270. Então, assim eu percebo que eu incluí todas as possibilidades de ângulo. Ainda, eu poderia escrever isso aqui em outro formato, né? 90 é π sobre 2. Até voltando aqui, ó, na tabelinha, 90 é... Cadê 90? Aqui, 90 é π sobre 2. 270 é 3π sobre 2, porque é 3 vezes 90. Então, 3 vezes 90 é 3π sobre 2. E 360 é 4 vezes 90. Então, é 2π, porque é 4 vezes π sobre 2. 4 dividido por 2 é 2π. Então, eu também posso escrever toda essa nomenclatura aqui neste mesmo formato. Vou colocar aqui de vermelho. Então, 0 é 0, tá? 0 é menor ou igual a θ, que é menor que π sobre 2. 3π sobre 2, que vai dar o cosseno zero, é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 2π. E π sobre 2 é menor do que θ, que é menor que 3π sobre 2. Então, eu tenho a mesma nomenclatura. Para o seno, eu tenho a mesma relação, ou melhor, mesma não, tem uma relação semelhante. O que acontece agora? Como o seno é a projeção aqui na altura, no eixo y, durante o seu trajeto superior, ele é sempre positivo, ou igual a zero. E no seu trajeto inferior, ele é negativo, ou igual a... ou melhor, ou menor que zero só. É a única possibilidade que ele tem. Então, eu tenho aqui os meus cossenos, e agora eu vou fazer a mesma coisa para o seno. Então, seno de θ, ele é maior ou igual a zero em um único intervalo, tá? Que é de 0, 0 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 180. E o seno de θ é menor do que zero também em um único intervalo, quando 180 é menor que θ, ou seja, o ângulo é maior do que 180. Inclusive, aproveitando, você pode ler também aqui da direita para a esquerda, tá? Ó, θ é maior do que 180 e menor do que 360. E aí, da mesma forma, nós podemos escrever isso na nomenclatura com radianos. Então, eu estou omitindo o radiano. Então, 0 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a π agora. Percebam que 180 é π, 90 é π sobre 2, 2 vezes π sobre 2 é π. E aqui embaixo, π é menor do que θ, que é menor do que 2π. Então, ok. Esses são sinais. Por que eu estou mostrando isso? Às vezes você não precisa da calculadora, mas você não sabe o sinal. Agora você sabe o sinal. Então, assim que nós vamos seguir. Agora nós vamos ver aqui, nesses dois quadros, nos três quadros, na verdade, algumas relações em relação a esses ângulos. Quando eu
calculo o π sobre 6, vocês têm que ter em mente que π sobre 6 é 180 dividido em 6 partes. Então, isso vai dar 30. Eu vou colocar aonde? Aqui. Não tem muito lugar para pôr, né? Então, π sobre 6 é 30. Quando eu tenho 5π sobre 6, quer dizer que eu tenho agora 5 partes. Eu vou fazer assim, ó. São 5 π sobre 6. Então, eu tenho 5 partes de π sobre 6. Isso quer dizer que eu tenho 6 vezes 30 graus. Então, ou melhor, 5 vezes 30 graus. E aí eu tenho, então, 150. Quando eu pego 7π sobre 6, eu tenho 7 vezes esses π sobre 6. Como eu sei que o π sobre 6 é 30, então eu tenho agora 7 vezes o 30, que dá 210. E de modo semelhante, quando eu pego o 11π sobre 6, eu tenho 11 vezes 30. Então isso vai dar 330. Tá? Estou colocando isso só para clarear a ideia que está sendo mostrada aqui no círculo. Perceba que eu tenho simetria. Simetria entre os ângulos superiores, simetria entre os ângulos inferiores. Inclusive, eu consigo traçar aqui um X, né? Consigo fazer um X aqui. Vou deixar a seta longe para poder apagar depois. Então, ó, observa que eu tenho um X. Então, eu tenho uma simetria superior, uma simetria inferior e uma simetria lateral também. Porque quando você analisa aqui, ó, os lados, esquerdo e direito, eles também são simétricos, eles têm a mesma distância. E a partir disso, nós vamos ver semelhanças, né? E as semelhanças são relativas aos cossenos e aos senos. Como os cossenos têm a mesma distância horizontal, ou melhor, como os ângulos têm a mesma distância horizontal, percebam que todos eles têm a mesma distância. Então, eu posso dizer que o cosseno de todos eles são iguais. E a partir disso, eu posso escrever que o cosseno de todos eles, vamos colocar assim, ó, o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 5π sobre 6. E isso, se eu considerar o módulo de raiz de 3 sobre 2. Né? O que eu estou querendo dizer? O cosseno de 5π sobre 6, ele é negativo, né? Está aqui na imagem. Já o cosseno de π sobre 6 é positivo, por causa disso aqui que nós vimos, né? A direita dos cossenos é positivo e a esquerda é negativa. Então, nessa situação, eu tenho que o módulo dos dois é igual, é raiz de 3 sobre 2. E a mesma ideia eu posso traçar ali embaixo. Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou colocar aqui, ó, que é igual ao módulo, que aí se o povo da matemática ver, vai ficar irritado com isso aqui. Então, o cosseno de π sobre 6 é igual ao módulo do cosseno de 5π sobre 6, que aí sim eu não precisaria colocar o módulo aqui, né? É igual a raiz de 3 sobre 2. Enfim, pequenos detalhes, mas relevantes. E aí a mesma relação eu tenho aqui para baixo. O cosseno de 7π sobre 6 é igual ao cosseno de 11π sobre 6. Ou melhor, o módulo do cosseno de 7π sobre 6 é igual ao cosseno de 11π sobre 6. E ainda, eu poderia escrever o seguinte: o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 11π sobre 6, que é igual ao módulo do cosseno de 7π sobre 6, que é igual ao módulo do cosseno de 5π sobre 6. Isso tudo está aqui. Só que 5π sobre 6 e 7π sobre 6 são negativos e os outros dois são positivos, porque esses estão na direita e esses estão na esquerda. Pensando agora nos senos, nós vamos ter a mesma ideia. Observe que a distância da origem é a mesma.
Então eu tenho essa distância para os de cima, essas distâncias para os de baixo. Só que aqui eu tenho não uma distância, na verdade, né? Uma posição positiva, e aqui eu tenho uma posição negativa. Né? Em coordenadas eu teria isso. E de modo semelhante, eu tenho que a medida aqui é positiva, tá? Na região positiva, e aqui é negativa. Então os senos de cima são positivos, os senos de baixo são negativos, como nós vemos aqui, ó. 7π e 11π sobre 6 embaixo negativos e os outros meio positivos. É a mesma ideia daqui de cima, né? Mas o que acontece? Quando vocês vão resolver problemas, esses sinais importam. Então nós não vamos tomar o módulo, nós vamos tomar o valor com o sinal, não vamos tomar o valor absoluto em algumas situações, tá? Em muitas outras sim, porque o módulo é uma coisa relevante para vetores, mas em outras não, eu preciso do sinal. Então, se eu conheço o módulo, eu conheço toda a família, né? Por quê? Por simetria. Então eu tenho aqui uma família simétrica, que é a família dos senos de 30 aqui e alguns múltiplos específicos, né? Lógico que os múltiplos simétricos, porque eu tenho π sobre 6, eu tenho 2π sobre 6, né? Eu tenho 3π sobre 6. Só que eles não vão entrar nessa conta. Eu tenho 4π sobre 6 também. Mas qual é o detalhe? Eu vou até aproveitar para escrever isso. Quem é 2π sobre 6? É π sobre 3. Quem é 3π sobre 6? Eu posso dividir os dois por 2. Por 3, melhor. E aí vai dar π sobre 2. Quem é 4π sobre 6? Eu posso dividir os dois aqui por 2. Então eu vou ter 2π sobre 3. Ou seja, ele se relaciona aqui com π sobre 3. E aí a partir do 5, eu já não tenho isso. Então 5π sobre 6 é um ângulo novo. E vai ser um ângulo simétrico a este π sobre 6. Quando eu vou para o 6π sobre 6, 6 sobre 6 dá 1. Então é π. Então percebam essa relação interessante. Agora eu tenho aqui os π sobre 4. Então eu tenho 1π sobre 4. Eu tenho 2π sobre 4. Só que 2π sobre 4 é 90. Né? Porque é π sobre 2. Então ele também não entra nessa relação. E aí eu tenho a mesma ideia de tudo isso que eu falei aqui em cima, só que agora para os π sobre 4. Então eu tenho o π, inclusive π sobre 4 é 45, tá? Vou colocar aqui. π sobre 4 é 45. 3π sobre 4 é 135, se eu não me engano, né? Porque é 90 mais 45, isso, 135. Então 3π sobre 4 é 135. E aí os outros vocês continuem construindo a ideia. E aí mesma coisa, o módulo desses ângulos, dessa família de ângulos, é raiz de 2 sobre 2. E eu tenho eles positivos na direita, negativos na esquerda quando eu penso no cosseno. Então, ó, positivo os da direita, negativos os da esquerda. E quando eu penso no seno, positivos superiores, negativos inferiores. Então, positivos superiores, negativos inferiores. Mas tem mais um detalhe. O cosseno e o seno de 45 são iguais. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E esse ângulo é um ângulo especial por isso também. Um outro ângulo que nós temos aqui de relevância são os ângulos de 60. Perceba o seguinte, inclusive, ó, eu estou falando do ângulo 30, 45 e agora eu estou falando de 60. Então, a família aqui dos πs sobre 3 é dos ângulos de 60 graus. 180 dividido por 3 dá 60. Então, essa é a família que eu estou pensando agora. E aí, ela é contrária a essa daqui de cima. Porque o cosseno aqui do 30 precisa ser igual ao seno do 30, que é o complemento. Então, observem que agora as colunas foram trocadas, né? E os sinais, eles se mantêm, né?
porque eu tenho a mesma coisa, os da direita, os da esquerda para o cosseno, os de cima e os de baixo para o seno. E a partir de tudo isso aqui, nós conseguimos construir uma tabela, tá? E aí nessa tabela eu teria aqui, embora isso não está escrito, né? Mas eu teria o 0, o 30, o 45, o 60 e o 90 como ângulos principais. Eu posso ter outros ângulos aqui, mas eles não necessariamente entrariam nessa conta que eu estou querendo fazer. E aí, a partir disso, vamos ver se vai caber aqui. A partir disso, eu posso aqui calcular o cosseno, o seno e a tangente de cada um desses ângulos. Vamos tentar fechar isso aqui certinho. Ok. Então, quando eu pego zero, o cosseno de zero, observem aqui que zero está aqui. Como a medida do cosseno é na projeção horizontal, então ele tem a medida máxima, que é 1. Quando eu vou para o seno de zero, né, o seno de zero bate logo na origem, então ele é zero. E aí eu tenho o seguinte, vou colocar de roxo os resultados. O cosseno de zero é 1 e o seno de zero é 0. Como a tangente é seno sobre cosseno, 0 dividido por 1 é 0. Então eu consigo aqui calcular, né, a tangente desses ângulos. Agora eu tenho a relação semelhante para 30. Então o seno de 30 é meio, que é o que está escrito aqui em cima. Seno de 30, π sobre 6 é meio. E aí, se você só sabe o seno de 30, a partir daquela relação lá de cima que nós fizemos, seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. E aí você descobre qual é o... Na verdade, eu coloquei no lugar errado, né? Aqui, seno de 30 é meio. Então, agora eu consigo descobrir qual é o cosseno. Que eu vou fazer meio ao quadrado menos 1. Né? Meio ao quadrado menos 1 vai dar 1 menos 1 sobre 4. E isso aí vai dar 3 sobre 4, mas agora eu tenho a raiz, né? Então, colocando isso na raiz, vai dar raiz de 3 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 sobre 2. Então, assim nós conseguimos descobrir qual é o valor deste cosseno. E a tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno que nós fizemos antes, que vai dar meio dividido por raiz de 3 sobre 2, que eu vou colocar fora, meio dividido por raiz de 3 sobre 2. O 2 com 2 simplifica, fica 1 sobre raiz de 3. Então, isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Os de 45 são raiz de 2 sobre 2, os dois. Então, a divisão dá 1. Agora, no seno de 60, né, no caso do cosseno, eu vou trocar a posição dele com a do 30, né? Então, aqui é meio e aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Quando eu faço a divisão agora, eu tenho seno sobre cosseno, que é raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Os dois simplificam, sobra só a raiz de 3. E quando eu vou para o 90, é a mesma linha de pensamento do zero. Então, 90, ele bate na origem para o cosseno e ele está no máximo para o seno. Então, ele também se relaciona aqui. Então, eu tenho cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1.
Mas na hora que você for pensar na tangente, nós vamos ter um problema, porque eu vou ter 1 dividido por 0. Então aqui ele não vai ter um valor para a tangente. E isso também se justifica de uma forma mais geométrica, que tem uma outra análise para isso. Então, ok. Fizemos aqui um bom apanhado sobre trigonometria, ângulos, né? Creio que isso aqui vai ajudar bastante. Na sequência, nós vamos tratar das identidades trigonométricas, resolver esses tipos de exercício aqui, depois falar de lei dos senos e cossenos, e aí nós encerramos com áreas e volumes básicos. Isso aqui precisa saber. Depois nós começamos a falar de funções. Percebam que essas aulas vão ser relativamente grandes, porque é um conteúdo extenso e eu não vou poupar nessas aulas, tá? Eu pretendo falar o mais aprofundado que vier na minha cabeça nesse momento. Então, ok. Na sequência, principais identidades.